Hello students, how are you? Hoje nós vamos continuar com aquela lista das 1000 palavras mais faladas no inglês. E hoje vamos pular para a letra S, certo? A gente vai fazer no mesmo esquema de estudo. A gente vai falar a pronúncia, eu vou escrever o jeito que a gente escuta, né? Em português, vou fazer um apoio visual e vou falar uma frase com essa palavra. Lembrando, gente, que uma palavra não se limita a um significado em inglês e nenhuma outra língua, né? A gente sabe que as palavras têm múltiplos significados. Vou dar 2 dicas para vocês também. É um dicionário, chama Sentence Your Dictionary. Vou deixar esse link aí para vocês, certo? E aqui você vai fazer o seguinte, se você tem dúvida em uma palavra, vamos pegar a primeira palavra aqui desse nosso estudo, safe. Safe. Aí, o que eu vou fazer? Esse site vai me dar essa palavra em outros contextos, certo? Nesse caso aqui, ó. Na internet também. Safe Sentences Examples. Ele dá pra gente a pronúncia da palavra. Safe. Safe, certo? E aqui ele vai te dar, ó. She felt safe and secure. She would better find a safe place until they arrived. E aqui, esse outro que eu já citei em outro vídeo, que chama Youglish. Na verdade, é You-English, né? Mas o site é Youglish. Você vai colocar aqui a mesma palavra, safe, para você ouvir ela em outro contexto. Então, esse é um estudo detalhado, um estudo muito poderoso. Não deixem de fazer o passo a passo. 5-year window is when you don't go practical and safe. This is not the time to get the job mom wanted you to. Outro aqui. Ó, vamos ver. To the risk that they will seek a safe haven elsewhere, and we must be alert to the risk that they will seek a safe haven elsewhere. E aqui vocês lembram que tem como diminuir a velocidade, certo? Aqui, ó. De novo. Of one area, we must be alert to the risk that they will seek a safe haven elsewhere. So safe. Certo? Então vamos voltar aqui a nossa tela que a gente estava fazendo aqui. E vou escrever a pronúncia da palavra para vocês e quero que vocês façam o mesmo em casa. A gente fala safe, safe. I don't feel safe here. Eu não me sinto segura aqui, né? Safe. Lembrando que em inglês não tem gênero, então é super mais fácil pra gente. It is always the same. Então essa palavra same, a gente fala same. Pra mim parece mesmo same. Tem som que não existe. Como eu não vou ensinar pra vocês o alfabeto fonético, a gente vai se virar assim mesmo. Já é difícil aprender inglês, né? Quanto mais same. Quanto mais o alfabeto fonético. Tem gente que fala, meu Deus! Mas é bom estudar também, tá, gente? Diferente de safe, a gente vai falar agora save. Save. Com V mudo. Save. The doctors could not save his life. Então, se a gente fala rápido, parece que nem dá pra ver a diferença, né? Save. O V bem grande, que é o V mudo. E o F mudo também. Não é safe não, tá, gente? É save. Save. Say. Tipo say, né? Nosso em português, say. Significa dizer, né? Tell and say é a mesma coisa. To tell, to say. Did you say something? Did you say something? Né? Você falou alguma coisa? Agora vamos para essa aqui. Scene. Scene. I remember that scene was beautiful. Como que você escreveria essa palavra? Scene. Acho que eu escreveria assim, sin. Acho que o N é mudo. Sin. Sin. Na verdade, esse o E tem até mais um somzinho no final, né? Sin.
Mas isso, igual eu expliquei pra você, gente, é muito relativo o jeito que eu reconheço um som pro jeito que você reconhece. Porque esse alfabeto, ele é em português. A gente tem o alfabeto fonético em inglês também. Só que como as pessoas acham uma carga muito grande aprender o alfabeto fonético, eu não passo ele para os alunos, entendeu? A gente tem sons que não existem no português. Então, para a gente conseguir entender exatamente o som, eu chamo isso aqui de apoio visual, porque isso não é o som da palavra real, certo? Scene. É mais ou menos que fosse um scene. Scene. Porque tem gente que lê cine, né? É scene. School. School. She will leave the kids at school. School. Quase um school, né? Como se fosse school. School. Finalzinho no L. School. Science. Science. E essa palavra? Science can't solve everything. A ciência não pode resolver tudo, né? Agora, scientist. Scientist. Many scientists. Agora no plural. Many scientists believe in God. So many scientists believe in God. Eu falei que muitos cientistas acreditam em Deus. Score. Score. Score é o que? É pontuação, né? You had a great score. A gente estava jogando um jogo. You had a great score. Você pontuou muito bem. Essa pontuação foi ótima. See. Esse see a gente quase não escuta o A. See. No finalzinho, né? See. I love sea salt. I love the sea. Então o A é quase mudo aí, né? Season. Eu esqueci de traduzir. Eu amo sal do mar, né? Sal marinho também, a gente fala em português. Eu amo o mar. Season. Season. What is your favorite season? Né? Season é a estação do ano, né? Ou pode ser usada como estação, a palavra geral, né? Time of the season, o tempo da estação. The winter is my favorite season. O inverno é minha estação favorita. E a sua? Seat. Seat. É o assento. Geralmente a gente tem muito seat no ônibus, seat no avião, que é o plane. What is your seat on the plane? Né? Qual que é o seu assento no ônibus? No avião. A gente é acostumado a viajar de ônibus, né? Second. Second. O D mudo também. Second. It is the second time I watched this movie. Deixa eu rolar aqui pra cima um pouquinho, que eu tô aqui em cima. Aqui, ó. It is the second time I watched this movie. Então, é a segunda vez que eu assisto esse filme. Section. Vou colocar aqui. Section. Quase um K aqui, né? Section. Section é a seção, né? What is the right section? Tipo, eu vou no supermercado. What section are you today? Security. Security. We need to call the security. Tipo, alguma coisa bad aconteceu, né? Security. See. See? Mesma coisa que ver, né? Ver, olhar. I can't see anything. I can't see anything. Eu não consigo ver nada, não posso ver nada. Sick. Sick é quase a pronúncia de doente, que é sick também. Só que escreve com I, né? They're seeking new clients. They're seeking for new clients. Pode ser as duas formas. Então, eles estão procurando novos clientes. Sim. Esse sim aqui, ó, sim, é como se fosse assim, parece, né? It seems okay to me. Tipo, parece tudo bem pra mim. It seems okay to me. She seems very sad today. Ela parece muito triste hoje.
Só que não, né? Aqui, vamos na próxima. Sell, sell. Lembrando, gente, que esse sell é lá em cima a língua sell. They sell many things here. E no início, a pronúncia pode ser um pouco mais difícil, então pode exagerar mesmo, tá, gente? Sell, sell, a língua lá no céu da boca, no céu da boca. Então, esse som, por exemplo, é um som que a gente não consegue escrever em português. Como que eu colocaria? Céu. Porque eu acho que a palavra lembra de celular, né? Celular. Ou você pode escrever cell com 2 L's, pra você lembrar bem grande, né? They sell many things there. Eles vendem muitas coisas lá, né? Send, o D mudo, send. Can you send me an email? Can you send me an email? Você pode me mandar um e-mail? Senior. Senior é um senhor, né? A gente acha que senior é questão de profissão, mas senior pode ser também um senhor de idade, ou seja, quando alguém fala he's a senior, é que ele já é um funcionário senhor, que a gente usa muito em português também, em empresa, né? Então, senior, he's a senior, pode ser um senhor ou pode ser senior de posição. Sense, sense é sentido. The explanation doesn't make sense. The explanation doesn't make sense. Então, eu tô falando o seguinte, a explicação não faz sentido, né? Esse doesn't porque é it, the explanation. Series. Do you like watching series? I love watching series. Então, series pode ser séries, né, de seriado, e pode ser séries como séries de alguma coisa, né? Serious? Are you serious? Faltou uma interrogação aqui. Are you serious? Você tá falando sério? Tipo, é sério isso? Serve. Serve. Can you serve me, please? Meio rude isso aí ficou, né? Tô no restaurante e falo, oh, can you serve me, please? Você pode me servir, por favor? Service. Nós estamos aqui, service. I love the service here. Eu amo o serviço aqui desse lugar, né? Service, bem similar com o brasileiro. Só que não é service, tá, gente? É service. A gente quase não fala o E. Set, não é sit, aqui é set. Se eu fosse colocar um set. Gente, eu tô sem acentinho aqui também. Só Jesus na causa. A BNT. Vamos ver se eu vou aceitar. Não. Set. Como se isso aqui fosse um acento, tá? Porque não tá dando agora. Seven. Seven. Seven com a língua lá em cima. Seven. Eu não dei o exemplo do My dad bought me a gym set. É um kit de academia, um conjunto de academia. 7. Cats have 7 lives. Ou lives, né? Cats have 7 lives. Os gatos têm 7 vidas. Several. I have been there several times. Não precisa ser de várias, pode ser várias, né? I have been there, eu já estive lá. Eu já estive lá several times, né? Várias vezes. Sex. Essa eu não preciso nem traduzir, né, gente? Sex. Having sex is healthy. Having sex is healthy. Principalmente se você for maior de 18 anos, né? Porque eu não quero incentivar ninguém aqui a fazer coisas ilícitas. Sexual. A gente fala Sexual. Pode ser um CH também, né? Couples have an active sexual life. Eu tô falando que casais têm uma vida sexual ativa, né? Então, a gente troca aqui também. Active sexual life. Não é
vida sexual ativa, a gente troca no inglês. Os adjetivos também. Não é, a gente não fala menina bonita, a gente fala beautiful girl, né? Bonita menina. Shake. Shake. Você já viu o milkshake? Então, my hands are shaking now. Like, o que aconteceu comigo? So, shake. Share. Quando a gente fala share, a gente pode falar em compartilhar, e tem no mercado financeiro que share significa uma parte da empresa, né? A gente pode chamar a ação de share e de stock. Can we share the dinner? Can we share the dinner? Então, podemos dividir o almoço, né? Compartilhar. She. She é ela, né, gente? She. She's so intelligent. Ela é tão inteligente. Usei esse so aqui, vai aparecer lá embaixo de novo. So é para intensificar. Ela é tão inteligente, né? Shoot. Shoot. I went to shoot at the gun range. Eu fui atirar, né, no lugar lá que atira, que eu nem sei como é que chama aqui no Brasil, corredor, no espaço de atirar. Short. He was too short to reach the top shelf. Então, ele era muito baixinho, baixo ou pequeno. A gente fala tall para alto e short para baixinho, né? Ou curto também. Então, o jeito de expressar esse inglês é falando curto. Top shelf é a gaveta, a prateleira do topo. Top shelf. Should. I should go to the store for bread. Né? Should é quando a gente fala deveria ou devemos. We should go. Na verdade, esse should aqui eu colocaria dever. Isso aqui é do tradutor, tá, gente? Nós devemos, né? I should go now. Eu devo ir agora, né? Então, should é quando a gente fala um model também. A gente fala dever. Shoulder. You know, my hand is sore, but my shoulder was hurting before. Shoulder, seu ombro, né? Ele tá aqui falando, my shoulder was hurting, né? Meu ombro estava machucado. Então a gente fala shoulder, shoulder. Até que essa pronúncia aqui tá bem shoulder, tá bem parecida. Não precisa falar o tão grande. Show. I went to the show. A gente fala show em inglês, pode ser um show artístico, mas a gente pode usar concert também, tá? Então pode ser um show, né, um show ao vivo de um artista, ou a gente pode falar concert também, que é um concerto, né, no Brasil. Não é só clássico, não. Side. Side é do lado, né? Tanto que quando a gente vai no restaurante fora, eles perguntam assim, se você quer sides, né, tipo molhinhos de colocar no lado da comida. Então, she was by my side. Ela estava by my side, do meu lado. Sign. Esse sign, gente, vem de sinal, né? Esse sign pode ser uma placa ou pode ser sign também. She sent me signs, you know? Ela me manda sinais. The stop sign is red. Então, eu tô falando que o sinal de parar é vermelho. Significant. Significant. He made many significant changes. He made many significant changes. Então, não faz muita diferença onde você põe o estresse nessa palavra de reconhecer. Mas o estresse de verdade é significant. Significant. Então, ele é significativo. Isso aqui é um cognato, praticamente. Similar. You look similar to your parent. Né? Você parece com seus pais, com seu pai, né? E similar também pode ser they're similar, né? Eles são parecidos. Não precisa ser só semelhante. A gente usa isso no inglês como parecido. Simple. A gente não fala simple, tá, gente? É simple. Ops, saiu com A aqui. Simple. He was a simple man.
Ele era um homem simples. And he lived simply, né? Ele vivia assim, de uma maneira simples. Esse simplesmente também pode ser, porque no português a gente tem um significado mais vasto. Eu simplesmente não entendi. I simply didn't understand. Né? Então, quando a gente fala simplesmente, ele vivia simplesmente. No português a gente usar, ele vivia na simplicidade, né? Então, é uma questão estrutural aqui. Since. A gente não vai falar o since, tá? É since. Tipo, since. I live here since last year. I lived, né? I lived here since last year. Na verdade, essa frase vai ficar melhor. I have been living here. Mas eu posso falar, eu vivi aqui desde o último ano. Como vocês ainda não estão nessa de falar have been, né? Então eu vou falar I live here since last year. A frase ficou melhor. Eu moro aqui desde o ano passado. Não precisa ser desde A também. Sing. What's your favorite singer? She likes to sing in the shower. She likes to sing in the shower. Então ela gosta de cantar no chuveiro. Shower, outra palavra com S, hein? Shower. Single, a gente fala single. It was a single dollar. A gente pode falar single no sentido de único também, era um único dólar, né? Ou a gente pode usar como sentido de solteiro. She's single, ela é solteira. Are you single or are you married? Então a gente pode usar para duas coisas. E gente, eu tô falando dessas palavras aqui, mais focando na pronúncia e pegando um significado, porque tem palavras que talvez eu não vou lembrar de todos os significados, senão a aula vai ficar muito extensa. Então, go further, né? Vão além disso. Sister. He has another sister. He has another sister. Então, sister a gente fala como se lê. Ele tem uma irmã mais velha, né? Sit. Sit é sentar, né? We sit on the table, ou at a table. Posso sentar em cima da mesa ou na mesa, né? Ou a gente pode falar I like to sit in the shade, né? Eu gosto de sentar na sombra. I like to sit in the shade. Shade também é outra palavra com S, que é sombra. Quando a gente fala... Ele escreveu physical aqui, foi meu namorado que me ajudou a fazer isso aqui, ele é americano. Então eu quis falar o seguinte, um lugar físico. Em inglês, ele colocou physical. O que é um site? A gente fala the site was local. É um lugar, né? A gente fala meu site, meu website também a gente usa. Então, the site, o lugar, era um lugar específico, um lugar físico. Six. Six é 6. The price was $6, né? Six. Acho que em inglês a gente não fala meia dúzia, tá? Se não me engano. Nunca ouvi ninguém falando. Aliás, tem coisas que existem na língua, mas não são muito usadas, né? Eu nem ensino essas coisas, gente, né? I don't bother teaching this, tipo... Porque se eu nunca ouvi, já tem 6 anos que eu falo inglês e que eu viajo. Eu acho que talvez não é uma coisa muito useful, né? É melhor falar 6 mesmo. Ou você pode falar half a dozen, you know? Dozen é uma dezena. Uma dezena não. Nossa senhora. Dozen é uma dúzia, não uma dezena. Size. Size. A gente fala size. Size. He wears a size large shirt. Então ele veste, wears. Esse wears aqui é porque é he, né? She wears, I wear, né? Wear é vestir. Size large shirt, um tamanho largo de blusa. Skill, a gente fala skill. The baby,
he had a lot. Não mexe não. Volta. Skill. He had a lot of skill. Ele tinha várias habilidades. Ou muita habilidade, nesse caso aqui. He had a lot of skill. Então, ele tinha muita habilidade. Tem skills no plural também, tá, gente? Então, skill. Com ele. Agora, a mesma coisa. Skin. A gente fala o N. Skin. Skin. Então, the baby's skin is soft. Né? A pele do bebê é macia. Soft. Outra palavra com S que não tem aqui. Soft. Isso aqui eu caprichei, hein? Small. A gente fala small. Small. The clothes were too small. Esse too aqui é diferente do so. Too é tipo assim, muito no sentido ruim, né? Too, tava pequeno demais. Smile, a gente fala smile, smile, smile. Esse termina com M, a gente fala smile. She had a beautiful smile. Então ela tinha um... Ops, tô aqui na frente. Ela tinha um sorriso lindo. She had a beautiful smile. So, the meeting, ou posso falar the meeting, wasn't so interesting. Esse so pode ser então ou pode ser tão, tá, gente? A gente pode falar so no início da frase. So, what are we doing now? Então, o que a gente vai fazer agora, né? E aqui a gente está falando, the meeting was so interesting, né? A reunião não tava, na verdade, wasn't so interesting. E se fosse positivo, a gente ia falar, the meeting was so interesting. Tipo, aqui tá amplificando o sentido. Então, eu escrevi então, mas ela também significa tão. Então, aqui, como se a gente fosse dividir por dois. Então. Social. 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 It was a social meeting. Então, essa foi uma reunião social, uma reunião entre amigos. Social. Não se esqueçam do L, tá? Society. Society, ou a gente pode falar society. Society. Ou society em inglês. Pronúncia aqui eu vou colocar em americano, tá? Inglês americano. Society. Society. Society says it's wrong to swear. Então a sociedade fala que é errado jurar, né? Esse swear aqui também é mais um plus para vocês da letra S. Então, eles falam que é errado jurar. Soldier. Soldier. The soldier fought in the war. Isso aqui é um verbo irregular, tá? Fight. No passado, fought. Então, o soldado lutou na guerra. Some. Some. A gente não fala some, tá, gente? Some é sumir em português. A gente fala some. Colocar o M grande, some. There was some food left over. Então, tinha uma comida sobrando. Leftovers são sobras, né? Então, there was some food left over. Somebody, ou pode ser somebody. As duas estão certas, mas eu vou colocar aqui a pronúncia americana, tá? Somebody. Tem gente que fala somebody também, né? Somebody. Em britânico o O é mais fechado. Somebody. Somebody stole my lunch. Oh, meu Deus, alguém roubou meu almoço. Someone. Quando a gente fala some, é como se fosse algum, né? Você tá vendo aqui, ó, some, alguns, alguém. Então aqui, somebody, é como se fosse algum corpo que vira alguém. Someone, que é algum também. Mas é um pouco diferente esse someone.
Somebody é como se fosse... alguém pode fazer isso pra mim? Aí esse someone aqui é como se fosse uma pessoa específica. Tipo assim, tinha alguém... someone was here before. Tipo, tinha uma pessoa aqui, né? Something. Esse something. I have something for you. I have something for you. Eu tenho uma coisa pra você. Alguma coisa, né? Aqui, ó. Something. Se você separar aqui, você vai ver. O que é sometimes? Se a gente for deduzir, né? Alguns tempos. Então vai ser o que? Às vezes. Sometimes it rains. Então, às vezes chove, né? Quando a gente fala it rains, a gente tem uma conjugação em português, né? Às vezes chove. Em inglês a gente não tem essa conjugação rica de verbos que a gente tem no português. Sun. Esse sun é igual o sol, tá? Sun, mas ele significa filho. His son had just been born, né? O filho dele acabou de nascer. Song. The song was catchy. Esse catchy, ela chamou minha atenção, né? Soon. Esse soon é diferente do son, tá, gente? Sun, soon, mais fechado. É como se fosse um soon, mas na pronúncia de português mesmo, soon. Acho que eu colocaria até 2U para prolongar a pronúncia. Lembrando que pronúncia é pessoal de cada um, já que a gente não está estudando o alfabeto de sons, tá? Porque o inglês tem o alfabeto de sons também, além do alfabeto normal. It will start soon, né? Isso vai começar logo. Soon pode ser logo ou em breve, tá? Dependendo da sua tradução. Sort é como se fosse... pode ser ordenar, ou pode ser um tipo de, né? Quando a gente fala sort of, é como se fosse um phrasal verb. Então, I need to sort the books alphabetically. I need to sort the books alphabetically. Tem uma palavra aqui que não apareceu, não, peraí. Ficou bem grande agora. Então, eu preciso ordenar os livros na ordem alfabética, certo? Eu preciso ordenar. I need to sort the books alphabetically. Alphabetically, né? Eu pronunciei também bem legalzinho. Sound, né? The sound was loud. Então, a gente tem aqui duas pronúncias diferentes, ó. E com o mesmo O, sound loud. Lembra um L brasileiro. Então, sound. Sound é o som, né? O som estava alto. Source. Source é fonte ou recurso, tá, gente? The source of the water was a natural spring. Então, o tipo de água era uma natural da fonte, isso aqui. Ou uma fonte natural, né? Então, eu tô falando assim, a fonte dessa água é da natural, da nascente lá, que a gente fala em português, né? Source. A gente pode falar sources também para empresas, tá? Source. Tipo, fontes ou origens também. South. Então, esse south que a gente fala é sul. A gente fala north também. Um aluno me perguntou qual que era a diferença de south and southern. Southern é como se fosse um sulista que veio do sul, né? He's a southern person. Pessoa do sul, sulista. I live in South America. A gente fala south, tá, gente? Vamos ler. We headed in a southern direction. É difícil, tá, gente? Southern. Então, põe a língua aí pra fora.
Então, a gente foi em direção, né, headed, em direção sul, né? Space. We have plenty of space here. Então, a gente fala space. Não é space não, tá, gente? É space. Nós temos espaço pleno aqui. A gente, essa palavra plenty é meio difícil de traduzir também. Mas se você procurar ela em outros contextos, você vai entender melhor, igual eu te falei. Vai lá no dicionário de sentenças, certo? Speak. Do you speak English? I speak English. Então, speak é falar, né? Você fala inglês, não é speak, tá, gente? É speak. Termina com K. Speak. A gente escreve speak só pra lembrar, tá? Mas é speak, não é tipo speak. Special. Vamos aqui. Special. It was a special day. Special. Lembra do L, special day. Então foi um dia especial. It was a special day. Verbo to be no passado aqui. Para essa aula não ficar muito longa, eu vou parar aqui no special. It's a special class for you. So, se você chegou aqui até o final, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal e pode mandar suas dúvidas nos comentários, gente. Essa aula de vocabulário é muito importante. A pronúncia e a quantidade de palavras que você sabe vai te ajudar muito mais a se comunicar do que as estruturas gramaticais. E, gente, lembrem-se, pronuncie as palavras em voz alta, se grave falando e use a tecnologia, use da tecnologia, use e abuse para confirmar, né, para se certificar de que você está pronunciando certo. Se a inteligência artificial, o robô, não te entender, você fala a palavra em uma frase, um contexto. Porque às vezes as palavras soltas é meio tricky mesmo. Tricky que a gente fala meio traiçoeiro. Então é isso. I'll see you next Thursday. A diferença de Tuesday para Thursday é que Tuesday é terça e Thursday é quinta. So I'll see you guys. Bye.